Olá, crianças! Hoje é dia 19, segunda-feira. Nós vamos hoje trabalhar mais um pouquinho sobre o texto instrucional, que é aquele texto que traz as regrinhas, né, de alguma brincadeira, que traz as instruções de como fazer um bolo, né, traz as instruções de como montar um móvel, traz as instruções de como mexer ao celular, né, no eletrodoméstico. Então, o texto instrucional é aquele que traz instruções para nós, para facilitar a nossa vida, para nos ensinar alguma coisa. E a professora colocou para vocês uma brincadeira aí, para que vocês me instruam como brincar dessa brincadeira, que se chama cabra cega. Todo mundo já conhece essa brincadeira, eu acredito que sim. Quem não conhece pode perguntar ao papai ou à mamãe, que eles devem saber, que devem ter brincado quando criança. Então, é uma brincadeira bem antiga. Você vai escrever para mim como que se brinca de cabra cega aí no espaço que tem de linhas. Na atividade 1 lá, depois passando a página, eu deixei um espaço para que você ilustre essa brincadeira, tá? Como que se brinca? Você vai desenhar aqui para mim. Na matemática, a professora colocou lá na matemática uma reta numérica. Tá? Só que nessa reta explica o seguinte, que o João Lucas utiliza o ônibus para ir à escola. A distância entre sua casa e a escola é de 2.000 metros. Certo dia, o ônibus quebrou no caminho. Então, olha aí onde o ônibus quebrou, da casa à escola. Tá? Ele quebrou aqui nesse lugar que ele está. Na letra A, vai perguntar o seguinte, escreva os números de 100 em 100 na reta numérica acima. Então, lá na reta, nós começamos do zero. Depois do zero, você vai começar a escrever o 100. Então, a reta está aqui, então aqui o zero, aí tem os outros. Aí você vai colocar 100. Se eu contar mais 100, vai ficar quanto? 200. Se eu contar mais 100, 300. Se eu contar mais 100, 400. Se eu contar mais 100, 500. E se eu contar mais 100, 600. E assim por diante, você vai completar a reta aí. Cada tracinho desse, você vai colocar um número de 100 em 100. Como que é isso, professor, de 100 em 100? Você vai somar mais 100 a esse número aqui. Eu tenho 100 mais 100, 200. Mais 100 no 200, 300. Mais 100 no 300, 400. Mais 100 no 400, 500. Mais 100 no 500, 600. Mais 100 no 600, 700 e assim por diante, tá? Até chegar lá no 2.000 metros. Depois que você fez isso, na atividade B, quantos metros o ônibus percorreu antes de quebrar? Então, quando você enumerar aqui, ó, de 100 em 100, vai chegar aqui onde está o ônibus. Você vai saber quantos metros ele percorreu até chegar aqui. Ele ficou bem pertinho da escola, né? Na letra C, você vai desenhar outra reta, tá? Vai desenhar outra reta dessa, igualzinha essa que está aí o ônibus. Vai enumerar ela todinha. Vai desenhar a casa e a escola. E você vai dividir essa reta ao meio, porque o ônibus vai parar na metade do caminho. Metade é quando você divide alguma coisa ao meio e as duas partes ficam iguais. Lembra que a professora já deu essa aula para vocês, explicando? Então, toda vez que a gente pega um número, né, e quer dividir ele ao meio, a gente vai dividir ele em partes iguais entre duas pessoas. E a reta numérica, você vai fazer isso. Você vai dividir essa reta numérica na medida que vai ficar uma quantidade para cá e para lá também vai ficar a mesma quantidade. Certinho de metros. Ok? Você vai desenhar novamente aí no espaço da letra C. Depois, em ciências, vocês vão trabalhar sobre as poluições sonoras e as poluições visuais. Lembra que a professora explicou que a gente tem vários tipos de poluição, né? Dos rios, do ar, né? Pelas fumaças. E nós vamos trabalhar com a poluição visual também, que é o que atrapalha as nossas
né, que traz coisa ruim pra gente, a gente não gosta de ver, e a poluição sonora, que é do som, barulho muito alto. Então você vai, de acordo com o que tem escrito nas frases, você vai colocar se é uma poluição sonora, se é uma poluição visual. Vai colocar o desenho dentro dos parênteses, ok? Na atividade 2 você vai observar as respostas. A diferença entre as cenas, você vai olhar o desenho, né? A professora colocou 2 cenas, cena 1 e cena 2. Você vai olhar se tem diferença entre essas 2 cenas e quais elas são. Você vai escrever. Qual dessas cenas aí os lugares são mais saudáveis? A cena 1 ou a 2? E por quê? Você põe se é a 1, põe o número 1 e por que ela é mais saudável. E quais os tipos de poluição você indica na cena 1? E na cena 2? Tá? Será que é poluição sonora? Será que é poluição visual? Você vai colocar embaixo aí para mim. Essa é a atividade do dia 19, segunda-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar no privado, que eu estarei lá para esclarecer. Um abraço, tenham um ótimo dia.